Foi só eu falar que o Instagram caiu, fechou, me derrubou. Impressionante. Mas vamos lá, tô de volta pra gente continuar a nossa aula então. Vamos só dar um segundinho aqui para ver se tá tudo ok. Vamos lá. Quem tá entrando aí, me fala se tá conseguindo, tá? Ouvir direitinho. A gente tava aqui dando continuidade à aula quando de repente, puf, né? Tinha acabado de falar que o Instagram tem feito isso, de fechar tudo aqui, derrubar, sem eu ter oportunidade de salvar, né? E isso acabou de acontecer, tá? Então me confirmando aqui que tá tudo ok. Então vamos lá, vamos continuar aqui a nosso conteúdo, né? Então eu acabei de explicar, lei universal número 1 das vendas, é a lei da escassez, né? A gente tende a valorizar aquilo que é mais escasso. E aí, como é que eu vou aplicar isso aí no meu negócio? Primeiro, então, vou evitar informar que eu tenho muitas unidades. Então, o que eu tô falando aqui, gente? Não tô falando em momento nenhum que é para você mentir para o cliente, né? Pelo contrário, tá? A gente tem que trabalhar essas leis com muita integridade, tá? O que quer dizer isso? Eu vou sempre ser muito honesto com o meu cliente, mas eu não preciso oferecer informações, por exemplo, que o cliente não perguntou, não é verdade? Então, o que eu posso fazer? Eu posso evitar, né? Deixar claro para ele, por exemplo, que eu tenho muitas unidades, se eu tiver, né? Então, eu não vou informar isso. Por quê? Porque aí entra a questão da procrastinação. Nós somos seres procrastinadores por natureza, tá? Então, o que a gente tende a fazer? Se a gente puder deixar uma decisão para depois, se a gente puder tomar uma decisão depois, é isso que a gente vai fazer, tá? A gente vai acabar deixando essa decisão para depois e não vai fazer o que precisa ser feito ali naquela hora, né? Tá aí a Receita Federal que não me deixa mentir, né? Quantos de nós ali não deixamos a declaração de imposto de renda para enviar somente lá no último dia, nos últimos minutos, nas últimas horas ali do prazo, ok? Então, a gente tende a deixar para depois. E aí, se você, né, sinaliza para o cliente, olha, tem muitas unidades, o que esse cliente vai fazer? Depois eu decido, então. Né? É isso que normalmente as pessoas vão fazer. Então, evite, né, colocar esse tipo de informação para ele. Não deixe claro que você tem muitas unidades, se for o caso, se você realmente tiver, né? Então, tente colocar ali como se isso realmente é uma oportunidade ali do momento. E aí, como é que a gente pode fazer isso, então? Como é que eu posso, por exemplo, Aline, aplicar a escassez sem mentir que eu tenho poucas quantidades, por exemplo? Você pode dizer que assim, olha, esse preço, essa condição que eu tô te fazendo, ela vai estar disponível por um tempo delimitado, tá? Então, assim, olha, só hoje eu faço essa condição para você. Amanhã, se você vier aqui, eu já não posso garantir, né? Então, assim, você tá mentindo pro cliente? Você não tá mentindo, né? Pode ser que, né, por vários fatores aí, amanhã, de repente, o preço não seja mais aquele, né? Então, assim, você tá deixando em aberto, você deixa uma lacuna, isso acaba gerando uma insegurança, né? De que, assim, pode ser que amanhã, então, eu não consiga, né, mais garantir esse preço, essa condição, então, eu vou aproveitar a oportunidade agora. Então, isso que essa delimitação, por exemplo, de prazo pode fazer, né? Pode te ajudar aí nesse processo. Outra coisa que você pode fazer aí também, de repente, se você, não, mas esse preço é sempre assim e tal, então eu não vou falar que amanhã pode ser que não seja mais esse. Então, o que eu posso fazer aí para aplicar a escassez numa situação como essa? Eu posso oferecer bônus limitados. Então, posso dizer assim, olha, e só hoje, você levando hoje, por exemplo, você leva esse produtinho aqui de bônus, né? Você leva esse brinde aqui, você leva ainda esse outro item aqui com desconto tal e tal. Então, quer dizer, você torna interessante por meio de bônus aquela oportunidade e lembra o cliente que, assim, aquele bônus é só para esse momento, né? Se ele
ele decidir depois, no futuro e tal, você já não vai ofertar aquele bônus. Então, essa é uma forma também de você aplicar a escassez, ok? Outra coisa também, para quem tem serviço, quem trabalha com serviço, por exemplo, e até com produto também dá para aplicar essa estratégia, é você aplicar a escassez em grupos fechados. É você dizer o seguinte, olha, essa oportunidade só vai estar disponível, por exemplo, lá dentro do meu grupo, tá? Ou então lá dentro do meu canal, né? Enfim, você vai dizer ali um local fechado, né? Restrito, em que a pessoa vai ter que entrar para ter acesso ali àquilo que você está oferecendo, tá? Então, esse é um tipo também de recurso que você pode utilizar para aplicar a escassez, ou seja, você pega e torna aquela oportunidade limitada a uma certa condição, né? Ou seja, a condição é estar dentro de um grupo, tá? Então, essas são as formas aí de você aplicar a escassez no seu negócio. Já me contem aqui se vocês gostaram dessa dica e se entenderam direitinho. Comenta aqui pra mim, tá? E agora a gente vai falar então sobre a segunda lei da universal das vendas, tá, gente? Vamos lá. Qual é a segunda lei universal? A segunda lei é a lei da reciprocidade. A reciprocidade também é um gatilho mental. Expliquei agora há pouco ali para vocês o que são os gatilhos mentais, né? Estruturas ali psicológicas que acabam causando uma reação nas pessoas, em nós, seres humanos, de uma forma geral, né? Ah, Aline, mas eu sabendo que a pessoa tá usando de gatilhos mentais comigo, mesmo assim ele vai funcionar? Gente, funciona, tá? Funciona. Se a pessoa estiver sendo íntegra, né, com você sempre, vai funcionar, tá? Se eu viro aqui para vocês e falo o seguinte, olha, eu tô vendendo, por exemplo, esse fone de ouvido aqui e ele tem apenas 2 unidades, por exemplo, tá? E o preço tá assim imperdível, né? Mesmo que você saiba que isso é um gatilho mental, se você tem interesse pelo fone, você vai comprar, tá? Mesmo você sabendo que eu tô contando, que eu só tenho 2 unidades e tal, como uma forma de utilizar o gatilho mental, você vai comprar, a menos que toda semana eu chegue aqui e falo, olha, eu só tenho 2 unidades, todo dia, ó, só tenho 2 unidades, a pessoa já olha e fala assim, ah, ela falou isso ontem, entendeu? Tá de conversa, na verdade não tá aplicando, não tá sendo íntegra não, ela tá só aplicando o gatilho. Enfim, então o gatilho mental sempre vai funcionar, sempre que, né, desde que a pessoa esteja sendo sempre íntegra, tá? Bom, então a lei da escassez é como o gatilho mental da escassez, tá? Ou seja, né, a gente... da escassez não, da reciprocidade, né? Como o gatilho mental da reciprocidade. Ou seja, as pessoas, o que é a reciprocidade? As pessoas, elas tendem a retribuir, né, aquilo que a gente faz por elas. E da mesma forma, né, a gente tende a retribuir o que as pessoas fazem por nós. Então, um exemplo aí de... gatilho mental aí, por exemplo, da reciprocidade, né? Uma situação em que a gente usa a reciprocidade. A pessoa convida, né? A pessoa te convida ali para um jantar na casa dela. E aí, o que você vai falar, né? Você tá ali e tal, se despedindo e tal, você vira para ela e fala, olha, o próximo é lá em casa. Né? Então, isso é uma forma de reciprocidade. A gente se sente ali no dever de retribuir aquela gentileza do convite, ok? Então, vamos lá para um exemplo muito bacana para ilustrar isso nas vendas, tá? O Joe Girard, eu não sei se eu tô falando certinho o nome dele, mas o Joe Girard, ele segundo o Guinness, tá? O livro dos recordes, né? O Joey é o maior vendedor do mundo. O
Joey, ele vendeu em 13 anos, durante 13 anos, ele vendeu mais de 15 mil automóveis, tá? Ele era um vendedor de automóveis, não sei se tá no mercado até hoje, mas enfim, ele vendeu 15 mil automóveis. Isso dá 3 automóveis por dia durante ali 13 anos, sendo que 13 automóveis por dia considerando sábado e domingo, tá? Então o cara vendia muito, mas muito mesmo, tá? E bom, o que aconteceu com o Joey? Ele conta uma história muito interessante aqui, que é a seguinte: uma cliente, tá? Foi na loja vizinha, né? Ela já sabia qual era o modelo de carro que ela queria comprar e ela foi na loja vizinha, a loja desse Joey. E aí, lá nessa loja, ela chegou para um vendedor, né? E falou para ele, falou: olha, eu vim aqui para comprar um carro. E o vendedor olhou para ela de cima e embaixo e viu que a senhorinha era simples, estava mal vestida, chegou num carrinho muito ruinzinho, né? Muito pobrezinho o carro dela e tal. E ele não botou fé na mulher. E ele achou assim: essa mulher vai só me tomar tempo aqui, ela não vai comprar nada, né? E aí, o que esse vendedor fez? Ele virou para ela e não deixou nem ela terminar de falar. Falou assim: olha, senhora, eu tô saindo pro almoço agora e eu vou almoçar e a senhora me aguarda, depois a senhora volta aqui e aí eu atendo a senhora. E fez aquilo ali só para não ter que atender a mulher. E a senhora, né, muito humilde ali, falou: não, tudo bem e tal, vou esperar. E aí ela foi e começou a andar ali nas redondezas da loja, né? E aí acabou entrando no pátio, né, da loja do Joey Girard, que é o maior vendedor do mundo. E aí, o que o Joey fez? Ele se aproximou dela e perguntou, né? Falou: tudo bem com a senhora? Em que eu posso ajudar, né? E aí a senhora foi e explicou pro Joey o seguinte, falou: olha, é o seguinte, eu tenho um sonho de comprar um carro e esse carro tem na loja ali do lado, eu já escolhi, eu sei qual é o carro, eu economizei para comprar esse carro e hoje é meu aniversário e eu vou me dar esse carro de presente. A minha irmã tem um carro desse, ele é muito bom, muito confortável e tal, e eu economizei e tal para comprar esse carro que é o meu sonho. Mas eu cheguei lá, o vendedor estava saindo pro almoço, ele pediu para eu esperar e eu tô aqui fazendo hora, dando uma volta, né, até que ele retorne do almoço dele lá para ele me atender e eu comprar o carro. E aí o Joey virou para ela e falou assim: sim, vamos ali então, já que a senhora tem que aguardar, vamos sentar ali na salinha, vou levar a senhora até lá, vou te servir um café. E aí ele foi, levou a senhora para a salinha lá. E aí, chegando lá, ele foi, virou para ela e falou: mas me conta mais sobre esse carro que a senhora deseja, né, e tal, comprar, se dar de presente. E aí ela foi, começou a contar sobre o carro, que ele era assim, era assado e tal. Daí a pouco, chega a secretária da loja onde o Joey trabalhava, né, e chega a secretária com um buquê de flores. E aí, essa secretária vem e entrega o buquê de flores pro Joey. E aí, o Joey vira para ela e fala assim: não, essas flores não são para mim. Essas flores são para essa senhora que está fazendo aniversário hoje. Eu gostaria de parabenizá-la, desejar muitos anos de vida e felicidade e tal. E a senhora ficou extremamente emocionada, sabe? Aí ela foi e começou a contar que, nossa, que fazia tantos anos que ela não recebia flores e que as pessoas quase não lembravam do aniversário dela e tal. Ficou super feliz com aquela demonstração ali de um completo desconhecido, né? Que era o Joey para ela. E aí, o que ela fez ali naquele momento? Ele começou a conversar com ela e tal, e ela ficou tão emocionada pela atitude do Joey, tão grata, que ela acabou se interessando em conhecer mais sobre os carros da loja do Joey, né? E acabou conseguindo optar por um carro ali que o Joey tinha,
né, que não era o carro que ela queria, que ela sonhava, né, mas porque ela se abriu para a possibilidade de considerar um outro veículo, né, que não era aquele veículo que ela estava sonhando em comprar e tal, mas ela se abriu para aquela possibilidade, por quê? Por conta da gentileza ali do vendedor para com ela, né? Então ela pegou e se viu ali numa situação onde ela sentiu a necessidade de retribuir aquela gentileza e ela se abriu para aquela possibilidade. Então ela acabou encontrando ali, né, uma forma de encontrando outro carro, na verdade, que oferecia, né, os recursos que ela via, as vantagens, os benefícios que ela via no veículo que ela já queria comprar, né, e ela acabou optando por comprar ali com o Joey. E o outro vendedor, né, deve estar esperando lá até hoje pela senhora que ia voltar ali depois do almoço dele para comprar o carro. Enfim, tá? A reciprocidade, ela abre portas, as pessoas se desarmam, elas se abrem para considerar outras possibilidades. Então, a reciprocidade tem um poder muito grande, ok? Então, vamos agora entender, né, como é que a gente pode aplicar, então, a lei da reciprocidade aí no nosso negócio. Bora lá. Que a gente pode fazer, né? Você não precisa presentear necessariamente a pessoa, mas é uma opção também, né? Você oferecer, por exemplo, para aquelas pessoas que já são suas clientes, né? Você receber um brinde, por exemplo, para distribuir para os clientes, e aí você falar para ela, olha, a gente recebeu poucas unidades desse brinde, mas eu guardei esse aqui para você, que é uma cliente especial, tá? Então, isso vai gerar reciprocidade naquela pessoa que já é cliente e a pessoa tende, né, a comprar de você novamente. Essa é uma forma de fazer isso. Para aquela pessoa ali que não é cliente ainda, né? Então, você quer ali captar, né, a atenção, o interesse daquela pessoa que ainda não é sua cliente. O que você pode fazer? Você pode falar, nós recebemos poucos desses produtos aqui, a gente vai oferecer somente, né, para clientes especiais, mas, né, você, assim, gostei muito de você e tal, e vou te dar essa oportunidade, se você quiser aproveitar aqui essa oportunidade, né, com essas unidades, com essas poucas unidades aqui que a gente recebeu, eu vou abrir essa oportunidade aqui para você, que é uma oportunidade que a gente só vai abrir aí, por exemplo, para clientes, né, para aqueles clientes que já são aí da loja. Então, essa é uma opção de você fazer isso também, tá? Então, enfim, o que você pode fazer? Você pode fazer o cliente se sentir especial, se sentir acolhido, né? Fazendo isso, você vai gerar nele aquela necessidade de retribuição, ok? Então, essa é uma forma de fazer isso. Lembrando, gente, que assim, para que essa lei, né, universal das vendas, que é a reciprocidade, funcione, essa segunda lei funcione, você precisa, da mesma forma como a gente falou da lei anterior, você precisa trabalhar com muita integridade essa lei, tá? O uso dessa lei. Porque se a pessoa percebe que você só tá dando aquilo porque você quer algo em troca, aí perde o efeito, tá? Então, assim, lembra do exemplo do Joey. Independente, porque em nenhum momento até ele ainda tinha falado, né, sobre ela considerar comprar um dos carros da loja dele e tal. O que ele fez? Ele quis presentear, né, a pessoa ali no aniversário dela, fazer com que ela sentisse que aquele dia, né, estava sendo especial realmente, que alguém estava considerando aquele como um dia especial. Então, assim, aquilo ficou ali, né, como um ato, assim, realmente autêntico, né, de, assim, uma atitude de desinteressada, né, sem interesse nenhum ali em colher os frutos depois, tá? Então, lembre-se disso, trabalhe isso de forma que isso seja algo assim bem natural e que não dê ali a entender para o cliente que você só tá fazendo aquilo ali pela venda, tá? Então, é isso.
Bora lá então, quem tá gostando aí dessas dicas, comenta aqui pra mim e eu quero ver coraçãozinho subindo aqui, gente, porque como eu sempre falo, nesse momento aqui dessa aula, eu só tenho vocês são minhas companhias aqui, então assim, eu preciso saber o que vocês estão achando, não tem ninguém aqui em volta pra me contar, tá? Eu só sei se vocês estão gostando na hora que eu vejo aqui coraçõezinho subindo, vejo vocês, né, participando aqui pra eu saber que a mensagem tá chegando direitinho aí, tá bom? Bom, então vamos lá. Então agora a gente vai falar da terceira lei. Quem imagina o que é essa terceira lei, gente? Quem tem ideia do que seja? A terceira lei é algo assim, bem interessante e eu já vi muito sendo utilizada em duas situações, tá? Vendedores de colchão utilizam muito essa terceira lei, tá? E clínicas odontológicas também consideram muito isso, tá? Elas utilizam muito essa terceira lei. Ó, uma lindona aqui, aluna linda falando aqui. Eu adoro sua informação, Aline. Obrigada, querida. Beijo grande pra você. Então, ó, a terceira lei, então, das vendas é a lei do contraste. O que é o contraste? O que é algo que contrasta, né? É algo que se diferencia, que destaca, né? Ali no meio ele se destaca. Então, o contraste, a lei do contraste é justamente isso, é fazer um produto, um determinado serviço, uma determinada opção que você vai dar para o seu cliente, você fazer aquela opção se destacar ali das demais que você está oferecendo, tá? E aí você utilizar isso, obviamente, com estratégia, para fazer com que as pessoas, né, os seus potenciais clientes ali considerem justamente aquela opção que você tem intenção de vender, tá? E aí, como eu falei, vendedores de colchão utilizam bastante. Quem já passou por isso aí, já foi comprar um colchão e já viu a aplicação dessa lei aí, vai me contando aí, tá? Eu vou contar aqui agora para vocês e aí vai ficar mais fácil de entender. Vamos pensar aqui então, só para exemplificar, para essa lei fixar bem aí na cabecinha de vocês, vamos pensar no seguinte, imagina 3 baldes, tá? No primeiro balde, você vai ter água gelada. No segundo balde, você vai ter água quente. E no terceiro balde, você vai ter água natural. Agora, imagina o seguinte, você vai colocar a sua mão esquerda no primeiro balde, que é o balde da água gelada. Você vai pôr a sua mão direita no segundo balde, que é o balde da água quente. Depois você tira as duas mãos e agora você coloca as duas mãos ao mesmo tempo no terceiro balde, que é o balde da água natural, tá? Para a mão que foi colocada no balde de água gelada, aquela água natural vai parecer quente, não é verdade? Então, isso é relatividade, né? Se eu tinha como referência uma água gelada nessa mão, para essa mão eu coloco a mão na água natural, a água natural vai parecer quente. Por outro lado, se essa mão aqui foi mergulhada na água quente, ela está entrando agora na água natural, o que vai acontecer? A gente vai ter a sensação de que essa água está fria. Por quê? Porque a minha referência, né, anterior era de uma água mais quente, ok? Então, quer dizer, as duas mãos foram mergulhadas ao mesmo tempo no terceiro balde, tá? E ali eu tenho para duas mãos sensações diferentes. Uma percebe aquela mesma água como fria e a outra percebe aquela mesma água como quente, tá? Então, isso é o que a gente faz para criar um fator de referência na cabeça da pessoa, ok? Da mesma forma, isso é o que a gente vai fazer na lei do contraste, tá? Da mesma forma que a gente fez aqui com água fria, água quente, água natural, a gente vai fazer ali com o quê? Com produto, com preço, né? Vamos entender melhor, então, como é que a gente pode fazer isso.
Você pode, vamos já para a prática então, né? Como que eu aplico, tá, a lei do contraste aí no meu universo aí de vendas, no meu negócio? Então, o que eu posso fazer? Eu vou oferecer o produto mais caro primeiro, tá? Então, por exemplo, digamos que eu tô oferecendo pacotes de viagem, né? E aí eu tenho ali um pacote, né? 2.500, esse é o mais caro, tá? Então eu vou falar, ó, o primeiro pacote aqui, R$ 2.500, tá? O segundo pacote é o mais barato de todos, então vou colocar ali que ele é R$ 800. E o terceiro pacote, ele é R$ 1.200 e ele tem o melhor custo-benefício. Então, quer dizer, na verdade, eu queria vender o terceiro, tá? Mas quer dizer, eu dei uma referência para a pessoa do mais caro que ela teria que gastar, e aí depois eu venho ali com um outro que tem um custo-benefício muito bom, ele não é baratinho como o mais barato, mas que o mais barato também não tem quase nada, né? Não oferece quase nada, não inclui quase nada, e aí eu pego e ofereço ele mostrando que ele tem um custo-benefício melhor, ou seja, ele tem mais vantagens do que o mais barato e ele custa bem menos do que o mais caro, tá? Então eu criei uma referência na cabeça da pessoa e aí depois eu pego e ofereço o produto nessa sequência. O que é importante saber quando a gente vai aplicar essa lei aí nas vendas, tá? A lei do contraste. Primeiro, você primeiro tem sempre que mostrar o produto mais caro, tá? Não mostra o produto mais barato primeiro. Você sempre vai mostrar o produto mais caro primeiro. Por quê? Vamos lembrar da água quente, água fria. Quando você tiver aquela experiência ali, você sempre vai voltar ali na referência anterior. Então, quer dizer, se eu falei ali que o primeiro produto é 800 e o segundo produto é 2.500, por exemplo, a minha referência, na verdade, é que foi só aumentando, porque a minha referência era 800, então tá tudo muito caro. Entendeu? Agora, se eu pego uma referência ali de algo muito caro e depois eu vejo um mais barato, aí aquele ali já me traz um alento, né? Não, ó, esse é mais barato, ufa, né? Então, sempre você começa com o preço mais caro, entendido? Bom, outra coisa que você pode fazer para aplicar também essa lei do contraste aí nos seus negócios é destacar o valor da parcela ao invés do preço final. Então, o que quer dizer isso? Se eu tenho lá um produto que vai ser em 10 vezes, por exemplo, de R$10,99, né? Então, eu não vou falar ali que ele custa, por exemplo, R$80. Eu vou falar que ele custa 10 vezes de R$10,99. Tá? Então, quando eu falo o preço das parcelas também, isso acaba gerando essa referência de um valor menor, tá? Uma outra forma de você aplicar a lei do contraste aí no seu negócio também é você utilizar aquela estratégia da pizza ou do cafezinho. Que estratégia é essa? Vocês já devem ter visto muito por aí, né? Que a gente encontra assim, a pizza... esse produto custa menos do que uma pizza, entendeu? Menos do que uma boa pizza, né? E você nem vai engordar. Olha só, né? Então, quer dizer, um ótimo negócio, né? Por quê? Porque ele está referenciando a uma coisa que muita gente consome, né? Então, assim, quem não, né? Uma vez por mês ali, às vezes até uma vez por semana, não pede uma pizza. Então, quando você para pensar, poxa, eu vou ter todos esses benefícios por menos do que uma pizza, né? Uma coisa que eu consumo com tanta frequência, né? Então, por que não? Então, essa é uma forma. Tem a do cafezinho, é a mesma ideia, né? Então, tem muita gente que faz, olha, você vai ter esse serviço todos os dias por menos do que um cafezinho por dia,
entendeu? Então, quer dizer, quem também não vai ali, né, no café da esquina ali, tomar um cafezinho todo dia, por exemplo, ou pelo menos sai do trabalho de vez em quando, né, e passa ali para tomar um cafezinho. Então, quer dizer, a pessoa para e pensa, poxa, eu gasto esse dinheiro ali num café, né, então por que eu não vou gastar investindo numa coisa que vai me ajudar, que vai somar para mim, né, enfim. Então, fazer essa referência aí também gera esse contraste. Por quê? Porque você está mostrando que aquilo ali é uma oportunidade que contrasta com uma situação que ela faz todo dia, que ela faz com frequência, né? Um investimento que ela faz e que talvez não vá dar aquele retorno todo para ela, né? Que é, por exemplo, o caso da pizza, né? Que, assim, não é um alimento dos mais nutrientes, né? Dos mais nutritivos, desculpem. Então, quer dizer, se a pessoa for parar para pensar, poxa, eu vou fazer isso, vou investir, por exemplo, se for um curso, né? Vou investir no meu conhecimento, no meu desenvolvimento e nem vou engordar, né? Então, quer dizer, essas referências costumam funcionar também. Então, bora lá. Como a gente teve aqui uma queda do Instagram, vou resumir para vocês aqui que chegaram depois, porque eu comecei esse conteúdo antes e o Instagram simplesmente me derrubou, gente. Eu nem posso ficar falando muito isso aqui, senão ele faz de novo, né? Enfim, eu não consegui salvar e perdi a primeira parte da aula. Mas então, só fazendo um resumo aqui pra gente fechar, tá? Esse entendimento. Então, nós temos aí, hoje a gente trabalhou 3 leis universais das vendas. E quais são elas? Primeiro, a lei da escassez, né? Ou seja, a gente tende a valorizar tudo que é mais escasso, tudo que tem pouco disponível, né? Ou porque a gente acha que assim, não vou ter outra oportunidade de aproveitar, ou também porque a gente pode achar que assim, olha, se tem pouco é porque tá todo mundo comprando, se tá todo mundo comprando é porque é bom, né? Então isso tende também a fazer com que a gente queira o produto mais ainda. Então, lembrando que como que a gente aplica a lei da escassez, né? A gente vai evitar, primeiro de tudo, informar ali que tem muito daquele produto, a gente vai delimitar o tempo de repente, né? Não quero falar que eu tenho pouco do produto se aquilo não é verdade, mas como é que eu posso aplicar a escassez de outras formas? Então, eu vou delimitar o tempo, né? Vou dizer, olha, essa oportunidade só está disponível hoje, por exemplo, ou está disponível só até amanhã, né? Depois eu não sei se vai se manter esse preço, não sei se vai, né, ficar nessas condições. Outra coisa que você pode oferecer é bônus limitados. Então, assim, olha, só para quem comprar hoje leva esse produtinho aqui de bônus, né? Só para quem comprar hoje leva essa caneta de bônus. Só para quem comprar hoje leva aquele chaveiro de bônus. Enfim, né? Leva uma lavagem de bônus. Não sei, né? Dependendo do seu negócio, aí você vai pensar numa estratégia para você oferecer de bônus. E outra forma de você aplicar escassez também, grupos fechados, né? Ou seja, você dizer, olha, essa oportunidade só vai estar disponível lá naquele grupo, tá? Dentro daquele grupo ali. Essa é uma forma. Bom, a segunda lei, tá? É a lei da reciprocidade. Como é que a gente aplica a reciprocidade? A gente gera no outro, né, a vontade de retribuir algo que a gente fez. Lembrando que sempre utilizar com integridade essas leis, ok? Vai aplicar a lei, aplique com integridade, sempre. E aí, como é que a gente pode fazer isso então? Posso falar, olha, a gente recebeu, né, poucas unidades aqui desse produto e a gente vai oferecer só para clientes ali, né, mais frequentes, os clientes, né, mais especiais lá e tal, mas eu tô te dando a oportunidade de adquirir ele também, se você tiver interesse, né? Ou então, olha, recebemos esses brindes aqui para distribuir só para clientes especiais e você foi a primeira cliente da minha lista aqui, ó, que você é uma cliente super especial. Então, quando você faz isso, você vai gerar na pessoa a necessidade ali de retribuir, ok? E por último, a lei do contraste, então, que a gente falou agora, lembrando que você sempre vai mostrar o primeiro, né, o produto mais caro, tá bom? Então, você vai gerar contraste, você vai criar uma referência com aquele produto mais caro. Então, tudo que vier depois já vai estar mais interessante, mais barato do que aquele mais caro que você mostrou,
ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não deixem de comentar aqui pra mim se vocês gostaram. Se tiver alguma dica, algum tema que vocês querem sugerir para nossas próximas aulas aí das próximas semanas, é só deixar aqui. E semana que vem a gente vai ter a aula com convidados, tá? Em breve a gente vai ter aí, já tem algumas participações confirmadas e eu vou trazendo aqui para vocês. Se você gostou dessa aula e ainda não faz parte da minha lista, no link da bio tem o link ali para as minhas listas. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, eu deixo aqui embaixo também na descrição, tá? Os links para as minhas listas, lista do WhatsApp, lista do meu canal no Telegram e tal. Por quê? Porque nessas listas eu sempre aviso com antecedência, tá? Para as pessoas, além de enviar dicas toda semana, dicas úteis aí de marketing digital, de WhatsApp marketing, para você aplicar aí no seu negócio. Tá bom? Então, se você não quer perder essas dicas, é só entrar em uma das minhas listas, os meus canais aí, os links estão aí, tá? Ou na descrição, ou na bio, se você estiver no Instagram, tá bom? Obrigada pela audiência de vocês, beijo grande e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!